Boa noite, povo de Deus. Para mim tá bom, mas para o Senhor pode ser melhor. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um, de cada uma, nesta noite. Muito bom rever cada um de vocês aqui, junto com os nossos pastores. Deus abençoe grandemente o diaconato que está no trabalho, a cantina, os meninos do som. Gostaria, primeiramente, de... Estou tremendo, igreja. Estou tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa preciosíssima oportunidade e aos meus pastores, Djalma, pastor Andréa, nosso pastor Alexandre que está viajando, pela confiança e que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês nessa nova jornada, nessa nova caminhada, que é longa, é longa. Gostaria que a igreja já se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor, e que abrissem as vossas Bíblias no livro que a igreja está estudando. Qual o livro? Muito bem. Atos, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Todos encontraram? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, em Atos 14, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falavam de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando, igreja do Senhor, presta atenção, detiveram-se muito tempo, falando, ousadamente, acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos nele e vendo que tinha, para ser curado, disse-lhe em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome, meu Deus, do vosso Filho amado, Senhor, a tua igreja se coloca agora, Pai, na tua presença, meu Deus. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, Pai glorioso, use, Pai, a minha vida como canal de bênção para a tua igreja, Pai. Que não sejam, meu Deus maravilhoso, palavras do meu próprio entendimento, mas que sejam palavras diretas do trono do Senhor, Pai, para a tua igreja. Meu Deus maravilhoso, aqui está um povo que clama pelo teu nome, Pai. Aqui está um povo, Pai glorioso, que guerreou hoje o dia inteiro para poder estar aqui agora, Pai. Foi uma verdadeira batalha para poder estarmos aqui hoje, meu Deus. Meu Deus maravilhoso, que o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai, nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, por favor, pode se assentar.
Hoje, irmãos, o tema do culto, cura e libertação. Nessa passagem bíblica, irmãos, algo me chamou muita atenção. Ousadia. Ousadia. Paulo e Barnabé, eles eram ousados. Para eles, não tinha lugar que eles não anunciassem o Evangelho de Cristo, só se fossem impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não tinha, como a gente pode falar hoje, tempo ruim para eles pregarem o Evangelho de Cristo. E nos dias de hoje, essa tarefa cabe a cada um de nós. A cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes nessa noite, a você que está nos assistindo aí na sua casa. Ousadia. Se o crente não tiver ousadia, ele é tímido. Não é verdade? Às vezes eu fico impressionado quando uma pessoa fala assim, eu sou tímido, eu não quero falar, não consigo falar em público. Meu amigo, na presença de Deus, não pode ter timidez, não. Timidez é como se fosse uma covardia na presença de Deus. Se o crente for tímido para falar da palavra de Deus, a palavra que resgatou ele daqueles lugares que ele nem tinha condições de ter saído vivo de lá. Assim como eu, assim como muitos, como os nossos pastores. Se você tiver timidez para ministrar para alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus lá fora, irmão, sinto muito. Que nem o nosso pastor fala, você não entendeu nada. Verdade. Timidez não é para crente. Ousadia é para aqueles que têm intimidade com Deus. Se você quer ter ousadia, você precisa ter intimidade com Deus. Se você quer falar de Deus para pessoas lá fora, quer ministrar, quer pregar, quer sair por aí pregando o Evangelho, quer sair por aí em missão, quer sair por aí evangelizando, você precisa ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, você não vai a lugar nenhum. A intimidade com Deus, a oração, nos aproxima da presença de Deus. E as nossas orações, tem um memorial, estão todas elas lá. Todas elas, todas aquelas orações que você fez de madrugada, chorando pelo teu filho, chorando pelo teu marido, chorando por uma enfermidade que não tem cura. Elas estão naquele memorial, e elas estão nos olhos de Deus. Ele está contemplando cada gota, cada lágrima que sai dos teus olhos. Então, irmão, em nome de Jesus, não tenha espírito de covardia de falar que você não consegue falar da palavra de Deus para ninguém. Porque o mesmo Deus que te trouxe até aqui hoje, o mesmo Deus que está te sustentando, sustentando tua casa, sustentando tua família, sustentando teu emprego, sustentando a tua vida. Entenderam? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ousadia é ter coragem para agir. Muitas pessoas hoje em dia não fazem a vontade de Deus porque tem medo. Medo de quê, gente? Você está morando num país livre, num país que você pode levar a Bíblia até onde você menos imaginar que poderia entrar com a Bíblia, você pode ir com ela, que ninguém vai te repreender, ninguém vai te falar, ei, você com a Bíblia, vai lá para fora. Pelo contrário, ei, você que está com a Bíblia, vem cá, faz uma oração por nós aqui. Aconteceu comigo. Acontece com o pastor todo dia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa passagem, Paulo e Barnabé, eles anunciavam com muita ousadia, sem medo. Irmãos, agora vamos dar descer mais um pouquinho no capítulo 14, vamos até
o versículo 19. Versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Eu vou lembrar uma coisa para a igreja aqui. Todos nós aqui, quando éramos criança, quem já levou pedrada de outro moleque, ou de outro menino? Eu já levei bastante. Eu tenho tinha cada pereba na cabeça aqui. Gente, e vocês se lembram da dor que era aquela pedrada, que foi aquela pedrada? Quando você brigava na rua, que o moleque não aguentava com você, tacava uma pedra em você? Ou você fazia o contrário, tacava porque você não aguentava com o maior? Irmãos, aqui, Paulo foi apedrejado por uma multidão. Não foi 2 ou 3, foi muita gente apedrejando o servo de Cristo. Imaginem vocês a dor que não sentiu esse homem, levando essas pedradas, sendo tratado dessa forma, tendo sido dado como morto. E hoje, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, não tem ninguém te dando pedrada na rua aí, tem? Porque você é crente? Tem alguém dando pedrada em você na rua porque você é crente? Não tem, gente. Você sabe por quê? Porque o crente, o verdadeiro crente, ele exala a presença do Senhor. E as pessoas, quando sentem essa presença de Deus na vida do crente, elas também querem sentir. Então elas já não fazem mais como faziam aqui, ó, apedrejavam a Paulo. Estevão foi morto apedrejado. Paulo sentiu a mesma dor de ser apedrejado, porque ele consentiu, ele viu Estevão caindo nos pés dele, morto. Irmãos, hoje em dia você pode pregar o Evangelho livremente, você pode falar de Deus abertamente, você pode falar no seu trabalho, na sua empresa, no ônibus, no seu prédio, na sua garagem, onde você achar melhor falar. Onde você quiser, aonde o Espírito Santo de Deus tocar você, você pode falar. Então, irmãos, tenham ousadia de falar da palavra de Deus. Ah, mas eu não sei. Irmão, não existe isso de não sei. A palavra de Deus, ela é correta, ela é perfeita. É sim, não. Ou você serve a Deus ou você não serve. Para você servir a Deus, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa entender o que realmente é servir a Deus, para você saber, para você falar, para você sentir de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou, para que hoje você pudesse dar testemunho das obras maravilhosas que Ele tem feito na tua vida. Fernando, que bom te ver, filho. Meu Deus, maravilha, cara. Deus abençoe. Irmãos, Paulo foi dado como morto após ter sido apedrejado. Mesmo sendo perseguido, depois que ele foi apedrejado, dado como morto, os apóstolos se reuniram ali, e ele se levantou, e no outro dia ele já saiu ministrando e pregando a palavra de Deus novamente. Sentindo todas aquelas dores, no dia seguinte ele estava pregando em outro lugar. E ele ainda fala: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Ai de mim, se eu guardar para mim o que Deus colocou na minha mão para passar para aqueles que estão lá fora. Amém, igreja? Amém. E mais uma vez, eu falo para os irmãos, eu tenho por certo uma coisa: só tem ousadia para falar de Deus quem tem intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, você não tem ousadia para falar de Deus para ninguém. Porque você vai falar coisas do seu próprio entendimento, da sua própria vontade, vai falar besteira, vai ser envergonhado, porque lá fora tem ímpio que conhece a Bíblia melhor do que pastor. Tem ímpio lá fora que conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui. E se ele te chamar para um debate sobre a palavra de Deus, se você não tiver
focado na Bíblia. Ele fala: que crente é você? Quem que é teu pastor? Quem que está te ensinando na igreja? O que você está aprendendo lá? Não tem estudo bíblico, não tem escola bíblica? Por isso que quando o Espírito Santo de Deus toca os nossos pastores para lerem algum livro, gente, vamos ler. Porque, de uma certa forma, em a qualquer momento, você vai ser parado e vai ser questionado a respeito da Bíblia. Amém? Irmãos, muitas vezes não recebemos as bênçãos de Deus porque não pedimos. Não pedimos. Como assim, irmão Pedro? Se você não abrir sua boca e falar para Deus que você quer, como é que Ele vai te dar? Apesar que Ele tem todo o conhecimento, Ele sabe de todas as suas necessidades, mas Ele quer ouvir de você. Ele não quer ouvir do pastor o que eu preciso. Ele não quer ouvir da pastora o que eu preciso. Ele quer ouvir da tua boca, assim como você confessou que Cristo é o teu único suficiente Salvador, Ele quer ouvir da tua boca o que você precisa pedir para Ele. Você pode pedir para Ele. Amém? Por causa de Jesus que nos purificou do pecado, podemos entrar na presença de Deus como criança. Você já viu quando os nossos netos, quando a gente chega em casa, né, pastor? O pastor esteve lá em casa esses dias, o meu neto de 1 ano e 3 meses está mandando áudio para o pastor, mandando mensagem lá, um monte de... Gente, a pureza de uma criança ela é tão, não tem palavras para explicar a pureza de uma criança. Da mesma forma, nós podemos se achegar ao nosso Pai, ao nosso Deus, que Ele nos chama de filhos. Filho meu, filho, pede, filho, estou aqui, filho, o que está acontecendo? Filho, estou te vendo, filho, não faz assim, vai por aqui. Podemos falar com Deus com confiança, entrar na presença dEle, como uma criança chega aos pés do seu pai. Nós podemos nos dobrar o nosso joelho e falar com o nosso Deus dentro do nosso quarto, falar para Ele o que tem nos assolado, o que tem afligido a nossa paz, o que tem tirado o nosso sono, e Ele está ali, pronto para te ouvir e para te ajudar. Igreja, abram agora também em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, já estou quase encerrando, pastor, 31, 6, Deuteronômio 31, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. É uma promessa. Se Ele não vai te desamparar, não vai te abandonar, Ele vai estar sempre com você, vai estar sempre te ajudando, vai estar sempre ao teu lado, sempre te orientando. O Espírito Santo de Deus faz assim, ó. Meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? Como que vai ser? Daqui a pouco vem aquele pensamento assim, bem suave. Faz assim. E deixa que o resto é comigo. E é assim que as coisas acontecem. Amém, igreja? Vamos abrir lá também para terminar em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 2 diz assim: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Aqui Paulo fala, mais uma vez, em ousadia, para falar das coisas de Deus. Irmãos, quer intimidade com Deus? Quer sentir a presença de Deus? Busca intimidade com Deus. Seja ousado
ao pedir algo para Deus. Nós também podemos ser ousados ao pedir algo para Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Que vocês possam guardar, o Senhor Espírito Santo de Deus possa guardar no coração de cada um de vocês esse desejo, essa vontade, essa ordem que o Senhor nos deu, quando Ele falou assim: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Louvado seja Deus. A igreja possa se colocar de pé. Agradeço, pastor, agradeço ao Senhor a oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E vamos continuar em frente. As lutas não acabaram e não vão acabar. Mas o Senhor, nosso Deus, aquele que nos garante, Ele vai à frente, Ele vai conosco, Ele está à nossa frente, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso general. Sem Ele, nada podeis fazer. Amém, igreja? As palmas, louva ao Senhor.